Repita: o teu início não determina o teu fim. Mais uma vez: o meu início não determina o meu fim. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1. Você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada. Ou se você trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 1. Versículo 2 também. Vou ler esses dois versículos no primeiro momento. Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali. Apenas esses dois versículos introdutórios. É uma história muito conhecida. É Saulo, o apóstolo Paulo. E antes da gente adentrar na mensagem, é importante a gente conhecer um pouco de quem foi esse personagem, esse ilustre personagem que marcou a história do cristianismo. Quem foi Saulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Na verdade, os livros do Novo Testamento, eles dão uma direção, e o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre si em algumas cartas que ele escreve. Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele dá um panorama de quem ele era. Ele diz o seguinte: fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, extremamente obediente à lei judaica, tanto que ele foi circuncidado ao 8º dia de vida. Então, a carta que ele escreve à igreja de Filipe, no capítulo 3, versículo 5, já dá um panorama de um pouco da história dele. E ele continua dizendo quem ele é. Se você observar o texto que se segue, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque esse coisa de iPad e tecnologia é um caso sério. Nosso voo estava marcado para 9 da manhã, ou melhor, 9 da noite. Nós chegamos 2 e pouca da madrugada e fui dormir às 4. Então o que acontece? Quando eu fui mandar a mensagem para o multimídia, ela se alterou, e agora acabou de alterar no meu iPad. Então talvez o multimídia não vai seguir a sequência que eu vou seguir. Mas a gente vai chegar aonde queremos. Então, Filipenses 3,5 falou exatamente um pouquinho da história de Paulo. Esse camarada, ele é judeu. Ele nasce numa cidade chamada Tarso. E ele vai perseguir as pessoas do caminho. Caminho, na verdade, era a religião cristã. Quando ela começa a surgir, na verdade não tinha o nome de cristianismo, ele surge como os perseguidores dos caminhos, perseguidores do caminho. E Atos capítulo 22, versículo 4, Atos 22, versículo 4, este Paulo, aqui no livro de Atos, já escrito por Lucas, diz um pouquinho acerca deles. Ele está dizendo o seguinte: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão. Este Saulo, guarde uma situação. Eu vou falar muito Saulo, Paulo e Saul. Vou falar esses 3 nomes: Saulo, Paulo e Saul. Guarde isso. Então, Saulo, ou o apóstolo Paulo, ele tem origem judaica. Ele é um rabi, ele aprende com um rabino muito importante, a gente vai ver na frente, que o nome dele é Gamaliel. Ele tem dupla cidadania, é romano e também ele é judeu. E ele é motivado pela uma situação muito impactante, porque ele é como se fosse um extremista. Ele não permite que os pensamentos dele
sejam confrontados, ou não abre oportunidade para que a mente dele possa ter um entendimento mais aberto do que estava acontecendo naquele momento. E ele começa a perseguir os seguidores deste caminho, Atos 22:4, até a morte, prendendo tanto os homens como mulheres, lançando-os na prisão. Por quê? Porque era uma nova religião. Jesus estava trazendo um novo conceito que estaria contrariando alguns ensinamentos judaicos. E Paulo, por ter estudado aos pés de um famoso rabino, desse Gamaliel, que era uma pessoa extremamente importante dentro do conceito do judaísmo, ensinou Paulo exatamente tudo aquilo que tinha dentro daquela religião. Em sequência, Paulo vai escrever a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, a parte A, ele vai dizer um pouco mais de quem ele é. Paulo dizendo: fui blasfemo, perseguidor e opressor. Então, este apóstolo, que tanto falamos, que tanto pregamos, que tanto ministramos na igreja, ele é um perseguidor, ele é aquele que está contra os princípios do cristianismo. Agora, esse mesmo Paulo, se isso não bastasse, olha o que ele vai escrever a Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 1, versículo 13, a parte B. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Além de perseguidor, além de blasfemo, além de opressor, o apóstolo Paulo, que tanto nós falamos e pregamos, perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Este é o cenário, é o pano de fundo que a gente entende sobre o apóstolo Paulo. Logo, existem motivações por trás de Paulo. Existem certezas dentro da mente dele. Existem convicções que ele tem. E aí eu tenho o primeiro ensinamento deste texto. As nossas motivações geralmente determinam as nossas prioridades. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Isso está acontecendo aqui. Observe que Atos capítulo 9, versículo 1, reitera isso. Atos 9, 1 está totalmente em conformidade com esse pensamento. Olha o que Saulo está dizendo: motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Então, as nossas motivações, geralmente, elas vão determinar as nossas prioridades, sejam elas pessoais ou sejam elas profissionais. As nossas motivações nascem, crescem dentro da gente. E isso vai impactar, sendo positivo ou negativo. Depende do ponto de vista. Porque aquilo que é negativo para mim, necessariamente pode ser positivo para você. E ao contrário, também é verdadeiro. Aquilo que é positivo para você pode ser negativo para mim. Depende do ponto de vista. O ponto de vista de Paulo, a motivação dele é esta. Ele está querendo proteger a religião dele. Ele está querendo não permitir que alguém venha converter outros. Porque ele tem certeza, ele tem convicção daquilo. Então a motivação ela pode ser definida como um impulso. Ou seja, o desejo que vai levar uma pessoa a realizar as suas ações conforme a direção que você traçar. Então você tem um objetivo. Você tem um objetivo. Por exemplo, eu quero ser um médico, quero ser um advogado, quero ser um engenheiro, quero ser um músico, quero ser um pastor. Eu vou estudar para isso. É um objetivo proposto. Geralmente, quando a gente escolhe um objetivo, guarde isso, pelo amor de Deus. A tua motivação vai impactar a tua escolha. Se você escolhe alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você visualiza, você vai se desmotivar. Está arriscado você parar no meio do caminho. Então é importante que você escolha algo que traga você motivação. Não adianta você querer ser médico se você não gosta muito de estudar, ou advogado, por exemplo. Desculpa, essa é a verdade. Ou engenheiro. Então a gente precisa se moldar
dentro do seu conceito, ou músico, porque tu tem que estudar muito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado, porque dentro de um contexto, você precisa entender aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, para que você venha fazer, para que você possa ter motivação para chegar ao final daquilo que você escolheu. Muita gente escolhe a faculdade e depois para analisar e fala assim: puxa vida, não era isso que eu queria. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão para eu ver. Bem alto para todo mundo ver. Pois é, já aconteceu comigo também. Escolhas erradas. Agora, repito, aquilo que é certo para uma pessoa, necessariamente, pode ser errado para outra. É o que está acontecendo dentro desse contexto. Porque a motivação de Paulo tem um objetivo. Objetivo esse que era matar aqueles que eram contra o caminho que estava surgindo naquele momento. E aí nós temos a segunda observação interessante dentro desse contexto. As pessoas podem compactuar com as suas motivações, desde que as satisfaçam. Você pode repetir? 1, 2, 3. Existem pessoas... Olha que interessante. Paulo, ele tem um pensamento, o pensamento dele é protecionista. Ele pensa em proteger o judaísmo, ok? Ele é fariseu, ele estudou aos pés de Gamaliel, um rabino top, sabia tudo que deveria ser feito. E ele está preocupado em proteger tudo aquilo que ele aprende. E ele vai buscar que alguém, vai falar com alguém que detém a caneta, que vai aprovar. E esse alguém é o sumo sacerdote, que no Antigo Testamento era a posição que determinava tudo, ok? E ele vai procurar, e Atos 9, 1, a parte B, ele vai procurar o sumo sacerdote. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha todo um contexto de dominar a nação, tanto política como espiritualmente, vamos dizer, mais espiritualmente. E já no Novo Testamento, devido ao reino, ou melhor, devido à posse de Roma, devido a Roma tomar e ter o idioma helenista, né, grego, puxando um pouquinho do grego, que vem na sequência, esse sumo sacerdote, ele mandava muito também, porque ele determinava as questões jurídicas. E aí, o sumo sacerdote queria proteger o judaísmo. Se o sumo sacerdote queria proteger o judaísmo, é lógico que Paulo foi pedir permissão àquele que mandava, e o sumo sacerdote simplesmente aprovou. Então, as pessoas podem compactuar com as suas motivações, desde que as satisfaçam. Significa o seguinte: se você falar alguma coisa, e você quiser fazer alguma coisa, estando certo ou errado, mas se eu detenho o poder da caneta, e eu me agradar do que você quer fazer, você pode ter certeza que é bem provável que você tenha aprovação. Recentemente, a gente está vivendo muito isso aqui no Brasil. Então, guarde isso, que é importante. Necessariamente, quando isso acontecer, fique preocupado. Terceiro ponto. Essa é bem interessante. Em relação à nossa motivação em servir a Jesus, nós precisamos ter muito cuidado, pois a forma como estamos motivados em servir ao nosso Senhor pode ser exatamente aquela que Ele está abominando. Forte isso, não? Você pode ler? 1, 2, 3. Muitas vezes nós fazemos certas coisas pensando que estamos honrando a Deus. Pensamos que estamos agradando a Deus. Muitas vezes nós temos atitudes pensando que estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Toma muito cuidado. Talvez a gente pode estar abominando. Talvez não seja isso que Deus queira. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Atos 22, versículo 3. Olha o que diz. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos.
tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Depois você anota, você pode ler. Necessariamente, nem tudo aquilo que a gente está pensando que está agradando a Deus, estamos agradando. Paulo pensava que estava agradando a Deus. O texto é claro. O texto, na última parte, ele tornei-me muito zeloso de honrar as nossas leis e os nossos costumes, de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês fazem hoje. Paulo pensava que estava agradando a Deus, pensava que estava honrando a Deus através das suas motivações, mas as motivações de Paulo realmente não eram as motivações que Deus gostaria que estivessem no coração de Paulo. Então, querido, quarto ponto, aquilo que consideramos às vezes que deu errado pode ser exatamente o que Deus considera o que deu certo. Cuidado. Às vezes você está criticando. Essa mensagem é muito profunda, pois vale a pena você buscar esses primeiros pontos e olharem isso com bastante calma. Observe o seguinte: aquilo que consideramos que deu errado pode ser exatamente o que Deus considera que deu certo. Como assim? Atos 9:3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Aquilo que consideramos que deu errado pode ser exatamente o que Deus considera que deu certo. Paulo achou que deu errado. Ele tinha planejado chegar em Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para colocá-los na cadeia, para oprimir. Paulo pensava exatamente isso. Aquilo que ele planejou deu errado. Ele planejou isso pensando que estava fazendo conforme a vontade de Deus. Deu errado. Então, necessariamente, aquilo que dá errado para a gente pode estar dando certo para Deus. Então, cuidado. Eu tenho uma experiência com isso. Eu tenho uma experiência tremenda com isso. Eu acho que a maioria de vocês sabe que eu trabalhei numa empresa de vacina para Covid. Quantos sabem? Levanta a mão assim para eu ver. Bem alto. A maioria sabe. Eu vou contar esse breve testemunho para vocês entenderem que aquilo que dá errado, necessariamente, pode dar errado para a gente, mas pode dar certo para Deus. A empresa que eu trabalhei chamava Vacinity. E eu me lembro como se fosse hoje. Dia 17 de março. Dia do meu aniversário. Eu recebi uma ligação do meu concunhado, Eli Farias. Eu trabalho com empresas indianas. E outra coisa que eu queria deixar bem claro para você, visitante, para o pessoal, é bom vocês saberem, aqui na igreja a gente tem muito investimento. Eu não sou pastor de tempo integral, então eu não tenho salário da igreja, eu tenho voto com Deus, tá? Eu tenho voto com Deus. As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu não ganho absolutamente nada da igreja, muito pelo contrário, eu sou dizimista fiel e ofertante da igreja. Eu faço isso de coração, Deus colocou isso no meu coração, eu tenho voto e jamais posso ganhar um centavo dessa casa. Muito pelo contrário, eu tenho que abençoar, porque Ele mudou uma história de vida, como mudou a história de Paulo. Eu tenho um voto, minha família sabe muito bem disso. Só que no dia 17 de março, e guarde essa data, dia do meu aniversário. Fala comigo, dia 17 de março. Fala comigo, dia 17 de março. É aniversário. Pastor Elcemar. Fica antenado. Tem uma mensagem subliminar nisso aí. Tem uma mensagem subliminar. Geralmente no dia de aniversário que você faz, você... Oh, Deus maravilhoso. Fala, Deus, fala mais alto. No dia do aniversário o que acontece? Oh, Espírito Santo, aleluia. Da igreja eu não posso ganhar nada, mas se você quiser abençoar e tal com almoço, qualquer coisa assim, e se Deus tocar no teu coração, um carrinho básico também, qualquer coisa. Uma viagem para a França, coisa boba. Enfim. Dia 17 de março, no dia do meu aniversário, uma semana antes eu estava discutindo o retorno a uma empresa indiana.
E no dia do meu aniversário, meu concunhado me liga, fundador dessa igreja, Eli Farias. Ele ligou para mim e falou assim: Alcemar, você vai ser convidado para trabalhar numa empresa de vacina. E você deve aceitar este convite. E eu disse o seguinte para o Eli: você está ficando maluco? Eu nunca trabalhei com vacina. Eu trabalho com a indústria farmacêutica. Conheço bem de medicamentos, principalmente para o lado hospitalar. Mas vacina, certamente, eu não devo trabalhar. Ele falou assim: não, você vai ser convidado e você precisa aceitar esse convite, porque esse convite é de Deus. Eu falei: tá bom. Veio o Covid, né, no dia 17 de março, veio aquela questão do Covid, e 2020, né? E o que acontece? Meses depois, uma semana antes, deu assinar o contrato com a empresa indiana, meu telefone toca, era uma empresa de vacina. A vacina, gente, dos Estados Unidos. E essa empresa me fez o seguinte convite: Alcemar, seu nome foi me dado aqui fora para trabalhar na área de vacina. Eu falei: mas eu não tenho experiência, mas lembrei do sonho do Eli. Você vai ser convidado para trabalhar na empresa de vacina. E a pessoa, a dona da empresa, o nome dela até Mei, ela falou o seguinte comigo: Alcemar, eu gostaria que você trabalhasse com a gente. Você poderia? Imediatamente eu falei que sim. Por quê? Porque o Eli teve um sonho e falou comigo no meu aniversário. Dias depois, o Eli nos deixou. Ele faleceu. Fundador da igreja, ele faleceu. Um dos fundadores. E aquilo ficou na minha cabeça, então eu liguei para a Índia e falei: olha, eu não vou trabalhar mais com vocês, vou trabalhar com a empresa de vacina. E comecei a desenvolver o trabalho com eles para a vacina de Covid. O tempo passou. Saiu a vacina da Pfizer, saiu a vacina da Janssen, saiu a vacina da AstraZeneca, saiu a vacina chinesa lá, Coronavac, saiu vacina para tudo quanto é canto. A minha não saía. E até hoje não saiu. E eu continuo trabalhando nessa empresa. Não tenho salário, não tenho nada, porque é uma outra condição que eu resolvi aceitar dessa empresa. Enfim, deu errado. E um belo dia eu estava dirigindo o meu carro, e uma voz, e eu comecei a orar. Por sinal, às vezes, né, eu sou chamado a atenção por orar para algumas pessoas, como aconteceu essa madrugada quando cheguei em casa, quando abri meu iPad apareceu fotos de muita gente, eu comecei a orar por várias pessoas. Eu sou assim. Eu vinha no meu carro e uma voz falou assim comigo. Ou melhor, eu comecei a orar e falando com Deus: poxa Deus, o Eli Farias não está mais aqui. Ele falou que eu ia trabalhar na empresa de vacinas. Eu fui trabalhar na empresa de vacina. Até hoje essa empresa de vacina não fez absolutamente nada. Eu só gasto dinheiro, não ganho nada. Deu errado. E aquela voz falou assim: deu certo. Eu falei: deu certo? Eu falei: estou ficando maluco, isso não é. Que voz é essa? Paulo ouviu uma voz. Talvez essa voz esteja falando com você agora aí, ó. Amém? E eu falei: deu errado. E aquela voz falava: não deu certo. Eu falei: mas como deu certo? Se a vacina não saiu. E aquela voz falou assim: se a vacina tivesse saído, você não estaria na igreja como você está. Aquilo que dá errado para você pode estar dando certo para Deus. Pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então talvez aquilo que está dando errado para você pode estar dando certo para Deus. Então não blasfeme, não reclame. Aguarde. Tenha calma. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: aguarde. Tenha calma. Deus está no controle. Hoje Anselmo está adorando esse culto. Então, querido, esse testemunho foi muito forte, mexeu muito comigo. Porque, na verdade, o que acontece? Guarde sempre isso. Guarde isso. O que está dando errado para você pode estar dando certo para Deus. Talvez você está aqui, sabe por quê? Porque você está com uma doença. Porque você resolveu procurar uma igreja porque você está doente. Até então você não procurou. Estava dando errado, dando certo para Deus. Talvez o desemprego te trouxe aqui. Talvez a briga, a situação que você está vivendo te trouxe aqui essa noite. Talvez. Eu não sei. Sem brigas. Enfim, guarde tudo isso. E uma
Uma outra coisa que eu quero que você guarde é o seguinte: pode ser que você chegue ao destino que você planejou, mas não como planejou. Pode ler comigo? 1, 2, 3. Olha o que acontece com Saulo, Atos 9, versículo 6. Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Olha que situação. Paulo, ele arquitetou em sua mente que Damasco seria o palco, seria o show da perseguição cruel, seria a implacável e devastadora coroação dele diante do sumo sacerdote. Paulo, dentro de si, ele esboçou que Damasco seria o cenário perfeito para a opressão. Ele programou que seria talvez possível lugar da destruição da igreja. Tudo isso estava no coração de Paulo. Só que Atos, capítulo 9, versículo 6, diz que ele cai tremendo e atônito. Ué, cadê aquele camarada todo cheio de razão? Cadê aquele cara todo imponente, cheio de ego, protetor de tudo aquilo que ele pensava que estava certo, que lutava por aquilo? Ele cai tremendo e atônito. Está chegando em Damasco. Lá seria o apogeu de Paulo. Certamente o sumo sacerdote, todos aqueles que estavam protegendo a religião judaica, que protegiam a religião, estariam satisfeitos com ele. Até porque ele iria fazer exatamente o que todos esperavam que fosse feito. Paulo, ele chegou no destino. Ele chegou em Damasco, mas não chegou da forma que ele queria. Talvez você possa chegar onde você quer chegar, mas não da forma que você quer chegar. Talvez no meio do caminho o Senhor venha arrumar as coisas, venha acertar as coisas, mas depende de você em ter teu coração aberto e permitir que o Senhor possa mudar tudo aquilo que Ele tem escolhido para você. E eu escrevi 2 frases que eu gostaria que você guardasse no seu coração, porque talvez no lugar de Saulo você pode colocar o teu nome. Não foi Saulo quem escolheu a cidade de Damasco para dar destino à vida dos cristãos. Foi Jesus quem escolheu Damasco para dar destino à vida de Saulo. Vou repetir. Não foi Saulo quem escolheu a cidade de Damasco para dar destino à vida dos cristãos, mas foi Jesus quem escolheu Damasco para dar destino à vida de Saulo. Talvez a IERC seja o Damasco nesta manhã. E Deus escolheu esse Damasco para mudar a nossa história de vida. Você pode dizer glória a Deus? Entenda bem, Saulo, ele tinha uma programação definida. Ele tinha tudo preparado. Ele já tinha uma programação para os seguidores de Jesus em Damasco. Em contrapartida, Jesus tinha tudo definido. Jesus tinha uma programação para Saulo em Damasco. Você tem uma programação toda definida para a tua vida? Quero dizer para você que Jesus também tem uma programação toda definida para a tua vida. Eu não sabia que estaria aqui hoje há 20, 30 anos atrás, mas Ele sabia. Ele sabe o que vai acontecer com você. Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente se aborrece por tão pouco. Às vezes a gente cria problemas por tão pouca coisa. Quem sabe hoje, a IERC é a cidade de destino que Deus te traz para mudar todos os nossos conceitos, o conceito de todos os nossos valores.
Já caminhando para o encerramento, Atos 9, 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Versículo 12. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Olha os detalhes. Olha que narrativa linda e rica. Depois você lê com muita calma. Vale a pena. Jesus cuidando de tudo, Jesus preparando tudo. Jesus vai falar com Ananias. Olha, Ananias, tinha um cara que vinha para fazer tal coisa em Damasco, ele ia perseguir os cristãos. E ele veio, só que no meio do caminho, eu mudei a história dele. Querido, em nome de Jesus, eu não sei o que está acontecendo com você, os jovens, adolescentes, pastores, líderes dessa igreja, talvez no meio do caminho o Senhor possa mudar as nossas motivações e colocar o Ananias bem próximo de cada um de nós. E Deus está falando com Ananias. Quem sabe Ananias é esse que está falando aqui? Ou quem sabe Ananias é a pessoa que está ao seu lado? Eu não sei. Mas Jesus preparou tudo. Ele falou com Ananias e também falou com Saulo. Deus nunca prepara nada pela metade. Ele nunca começa uma coisa e não termina. Ele vai sempre trabalhar na totalidade. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo: Senhor, trabalhe em minha vida na totalidade. Não deixe nada pela metade, mas cumpra em minha vida tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Depois da glória a Deus. Jesus não faz nada pela metade. Jesus fala com Saulo. Saulo tem a programação completa e definida. Jesus mudou tudo. Aí olha o que acontece. Atos 9, 17. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Uai, era perseguidor, agora é irmão. Deixou de ser perseguidor para ser irmão. Aquele que está te perseguindo pode ser teu irmão. Aquele que está fazendo chacota de você, está brincando com você, às vezes te humilhando, ele pode ser teu irmão. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar essa pessoa. Amém? Amém? Deus pode fazer isso. Eu estou vendo aqui várias pessoas, centenas de pessoas que serão usadas para transformar o colega de trabalho. Amém? O colega de faculdade. Amém? Não vai ser o colega de faculdade que vai te transformar, mas você vai transformá-lo para a glória de Deus. Amém? Você pode ser usado para essa pessoa. Qual é? Você vai para a igreja em vez de vir para a boate? Qual é? Você não pode ficar porque você é crente? Saulo já começa a não ser mais perseguidor. Ele passa a ser irmão. Quem sabe essa pessoa que te chamou para a boate, no próximo domingo vai estar nessa casa, louvando e adorando ao Senhor. Quem sabe você vai sair daqui com uma chama dentro de você para pregar esse evangelho, para ser um agente de milagre e transformar pessoas que Deus está colocando agora na tua mente. Pensa em alguém, talvez possa ser o teu pai, a tua mãe, o teu namorado, a tua namorada, o teu amigo que está lá, teu vizinho, a pessoa que mora porta a porta no teu apartamento. Quem sabe você vai deixar e vai chamar essa pessoa. Ele não é meu vizinho, ele é meu irmão. Ele não é meu colega de trabalho, ele é meu irmão. Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, ele está em Damasco, me enviou para que você volte a enxergar. Volta a enxergar. Tem muita gente que está cega, que não consegue enxergar. E você pode ser esse enviado do Senhor, que possa trazer luz ao necessitado, abrir os olhos de quem não está enxergando,
E é exatamente isso que está acontecendo com Ananias. Ele recebe a palavra, ele apareceu no caminho para cá e me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Diga assim: Senhor, levante suas duas mãos aos céus, diga comigo, Senhor, mais alto, Senhor, assim como Paulo ficou cheio do Espírito Santo, que eu seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Jovem cheio do Espírito Santo, adolescente cheio do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo, músicos cheios do Espírito Santo, pastores cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! No mesmo instante, versículo 18, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Versículo 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Versículo 20, Saulo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Que lindo! Aquele que perseguia, aquele que vinha para matar, para buscar, aquele que vinha para oprimir, agora fala: as minhas convicções estavam erradas. É isso que ele está fazendo. As minhas motivações estavam erradas. Ele me encontrou no caminho de Damasco, mudou a minha história. Profetiza em nome de Jesus que Ayerque é o Damasco, a cidade de Damasco, nessa manhã. Amém? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor mais uma vez? Quero concluir essa mensagem com uma curiosidade. Uma curiosidade, preste bastante atenção. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Grego koiné, grego koiné, tanto faz. O Novo Testamento foi escrito no grego. A cultura helênica, cultura grega, era o que geria os povos naquela época. O idioma grego era o idioma universal. Os escritores do Novo Testamento escrevem em grego. Por que usaram o hebraico? Por que os escritores do Novo Testamento, sendo todos eles judeus, todos eram judeus, todos conheciam o hebraico a fundo, mas eles não escrevem em hebraico. Eles seguem a orientação de Jesus, inclusive, que Jesus os orienta para que eles escrevam no idioma universal, para facilitar a comunicação. Tanto que Marcos, no capítulo 16, versículo 15, nós enxergamos isso. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então seria muito difícil levar o evangelho em hebraico. Sabe por quê? Porque o hebraico era restrito a uma comunidade. Poucas pessoas falavam o hebraico original. Poucas pessoas. Os discípulos sabiam disso. Então seria complicado estender a mensagem do evangelho no hebraico. Por quê? Porque o hebraico não era o idioma universal. O hebraico não teria alcance que o grego alcançou. Saulo conhecia o hebraico a fundo. Saulo, ou Paulo, ou Saul, conhecia o hebraico profundamente.
Ele era estudante, esteve aos pés de Gamaliel, um rabino altamente conceituado, conhecedor nato da cultura judaica. Paulo, Saulo ou Saul? Por que Saul? Vou lhe falar uma coisa, eu estou com uma Bíblia aqui, Bíblia judaica. Quando a NVT saiu, eu falei para toda a igreja, eu vou falar sobre essa Bíblia, não ganho nada com isso. Não ganho nada. E nem tenho interesse. Mas o meu objetivo é que você cresça em conhecimento, porque tem me ajudado muito. A cultura de Israel, eu tenho estudado com ele, isso faz parte e me ajuda bastante. Existe, essa Bíblia você não tem na internet ainda, ela não sai, não está online. Procurei, até porque eu queria mostrar toda ela aqui e não consegui. Ela não usa o grego do Novo Testamento. O português que nós temos, a Bíblia que você tem, é a tradução do grego, né? Tem a Septuaginta, aquele negócio todo, e vai traduzir o hebraico para as línguas, inglês, francês, por aí vai, usando o Novo Testamento em grego, que foi a língua original. Só que aqui, isso é novo, tá? Lembra que eu falei? O hebraico era restrito a um grupo de pessoas? O hebraico era restrito a um grupo de pessoas. Poucas pessoas sabiam o hebraico. No tempo de Jesus era mais o grego, o koiné, e também eles falavam outras coisas, entre eles uma outra coisa. E o que acontece? Hoje em dia, o hebraico começa a se difundir. Nós temos um professor de hebraico aqui, pastor Carlos Anselmo. Se você quiser aprender hebraico, procure ele. Eu também falo hebraico de vez em quando. Hebraico. Eu não entendo porque o pessoal ri quando eu falo isso. Mas ele sabe. O que acontece? A Bíblia, esta Bíblia, ela não usa o grego para trazer para o Novo Testamento. Ela usa o hebraico. Ela usa o idioma original. E o que acontece? Esta Bíblia transliterada, ela não altera nome de pessoas, ela não altera nome de cidades, ela não altera determinadas posições sociais, ela não altera outros termos do grego ou do latim. Não vai latinizar, ela vai falar no original. Por exemplo, talmidim. Você sabe o que é talmidim? Discípulo. Se você ler essa Bíblia, você não vai encontrar discípulo, você vai encontrar talmidim. Ok? Que é o nome original dos discípulos, os seguidores. Por exemplo, se você ler essa Bíblia, você não encontra o nome de Jesus. Você encontra o nome de Yeshua, que é o nome de Jesus. Então você não encontra o nome de Jesus aqui, você encontra Yeshua. Se você... Eu falei sobre sumo sacerdote. Se você ler essa Bíblia, você não vai encontrar sumo sacerdote. Você vai encontrar o nome Kohen, ou Kohen Hagadol. Acertei, professor? Oh, graças a Deus. Tirei 10. Então, olha que interessante. Até o nome Elcemar é Hamekli. Não, brincadeira, ele traz para frente, né? Elcemar Hamekli. Então, não esquece isso. Moisés, Moshe. Eu não vou falar, tem vários nomes. E o que acontece? Todos esses nomes têm significados. Eu não vou entrar no âmbito desses significados agora, que não dá tempo. Mas, o que tem a ver, o que eu estou falando com vocês, com a conversão de Paulo? O que isso tem a ver? Tem algo muito interessante. Tem algo muito importante. Existem informações muito valiosas aqui. A primeira delas, lá no início, não está projetado? O texto diz, a voz falando, Saulo, Saulo. Não é isso? Pois é. Aí começam as diferenças. O nome de Saulo, na língua hebraica, o que você fala hoje, igual o nome de Jesus é Yeshua, o nome de Saulo é Shaul. Ou Saul, diga comigo, Saul. Então vira para a pessoa que está do seu lado, vamos irritar um pouquinho mais para o pastor Anselmo, fala com ele.
Meu irmão, fala com ele, meu irmão. Saulo é Saul. O nome de Saulo e Saul são homônimos. É o mesmo significado. Saulo é Saul. Então a gente poderia ter lido, se eu uso essa Bíblia, eu iria ler Saul o tempo todo. Eu não iria falar Saulo. Eu não iria comentar sobre Saulo. Eu só iria falar sobre Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Diga comigo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, Saulo, que significa Saul, tem o nome do primeiro rei de Israel. É Saul. Saulo é Saul. Eles são homônimos, ok? Agora, olha o que diz. Isso aqui é fantástico. Olha o que diz Atos 26, 14. Na Bíblia judaica ou a Bíblia hebraica. Olha o que diz. Isso é Paulo dando testemunho dele. Olha que coisa louca, que coisa linda. Isso aqui, Paulo está diante do rei Agripa, que ele já se chama Paulo, tá? Outra coisa, Jesus não mudou o nome para Paulo, não. Cuidado com isso, tá? Quem mudou o nome de Saulo para Paulo foi Jesus. Cuidado com isso. Eu não dá para eu entrar nessa parte. É muito linda também o porquê disso, mas não tem como eu entrar nessa parte. Ele vai se autodominar Paulo, porque ele não vai querer se lembrar de Saul. Talvez por causa disso que você vai começar a ver agora. Olha o que diz diante do rei Agripa, ao ponto de ele ter uma condenação. Só que Paulo está falando em grego, porque o rei Agripa, ele não falava hebraico. Lembra que eu falei que o hebraico era restrito a um grupo muito pequeno, muito seleto, muito restrito? Aqui, o que está acontecendo, o Novo Testamento escrito em grego, e Paulo está falando em grego com ele. Você já viu um francês falando inglês? Alguém já viu? Hambúrguer. Alguém já viu um francês falando inglês e tal? Até o carioca, né? Às vezes você vê aqui essas questões de linguagem, essas diferenças, esses acentos, esse tipo de coisa. Então, Paulo está falando com o rei Agripa. Atos 26, 14. Olha o que o Paulo diz ao rei Agripa. Ele vai contar o testemunho dele de Atos 9:1. Ele contando o testemunho. Caímos todos por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saul, ou Shaul, é a pronúncia essa. Shaul é a pronúncia. Ok? Saul, por que me persegue? Eu sou uma pessoa, vocês sabem como é que eu sou. Por quê? Quando eu pego uma coisa e pergunto por quê a Deus, eu vou ficar a semana toda, eu vou tirar férias e não vou tirar férias, eu vou ficar trancado no quarto e vou estudar até chegar à conclusão. Shaul, eu vou lá na cultura de Israel, eu vou lá nos originais e vou buscar. Eu disse para vocês que Israel falava corriqueiramente o grego koiné, também o aramaico. Na verdade, o aramaico vem lá em Zorobabel, quando sai da Babilônia, enfim, não vou falar sobre isso. Aí o hebraico não era o idioma usual. Observe o texto. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Por que Jesus não falou em grego? Porque Jesus não usou o grego para falar com ele. Ele sabia grego. Mas Jesus fala em hebraico. Olha que coisa linda. Paulo sabia disso. Paulo estudou. Paulo conhecia o Antigo Testamento à risca. Ele sabia tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele era conhecedor do Antigo Testamento. Afinal de contas, era a língua dele que ele se especializou. Jesus fala, e ele vai continuar dizendo, o rei Agripa, o testemunho dele, em Atos 22:9, os que me acompanhavam viram a luz. Todos aqueles que estavam com Paulo, indo para Damasco, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Queridos, preste bastante atenção. Tem coisas que é só para você. Tem coisas que não é para o outro. Tem coisas que Deus escolheu só para você, que você não tem que compartilhar com ninguém, que Deus vai falar com você e os outros não vão entender, mesmo tendo 10, 20 pessoas ao seu lado. É exatamente isso que acontece aqui. Paulo está dando testemunho. Os que me acompanhavam, Atos 22:9,
viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Por quê? Porque quem acompanhava Paulo não conhecia o hebraico. Paulo conhece o hebraico, o Saulo conhece o hebraico. E a voz diz, Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Saul, Saul, por que me persegues? O primeiro rei foi Israel, foi Saul. O mesmo nome, homônimos. Primeiro rei de Israel. Paulo, ou Saulo, era da tribo de Benjamim. Saul, sabe que tribo era? Benjamim. Paulo e Saulo eram de Benjamim. O rei Saul era da tribo de Benjamim. Se não bastasse ser do mesmo nome, eles eram da mesma tribo. Observe, mais uma vez, o que diz Atos 9:4, em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegue? Coincidentemente, essas palavras foram ditas por Davi a Saul, em 1 Samuel, capítulo 26, versículos 18, a parte A. Por que me persegues? Só que Davi, em 1 Samuel, está falando com Saul. Davi está falando com Saul. Por que você me persegue? Jesus falou com Saulo. Por que você me persegue? Imagina a mente de Saulo agora. Ele está dando testemunho dele para um rei. Estou falando isso porque um dia você vai dar o teu testemunho da tua vida para alguém. É importante você dar o teu testemunho da vida para alguém. Você já fez isso? Você já falou para alguém como você se converteu? Você já falou para alguém como foi o teu encontro com Jesus? Você já falou? Talvez o Senhor esteja te balançando, vocês estão aí na galeria, ou vocês estão aqui embaixo para você usar o teu testemunho de vida. Como está o teu testemunho de vida? Olha o que está acontecendo. Saul, ele foi um perseguidor de Davi. Um perseguidor ferrenho de Davi. Davi era escolhido de Deus. Saulo é um perseguidor ferrenho de Jesus, que também era descendente de Davi. Saulo entendia o que estava escrito. Em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus, da mesma forma que Saul perseguiu Davi. Davi, o escolhido de Deus. Jesus, o escolhido de Deus. Quando Paulo se depara com isso, certamente, Paulo lembrou desse versículo. Ele fica mudo, ele fica cego por 3 dias. Ele não fala absolutamente nada. O que aconteceu durante esses 3 dias na mente de Paulo? Certamente, ele se reportava ao Antigo Testamento. Eu sou Saul. O primeiro rei de Israel chamava-se Saul. Saul perseguia Davi. Eu persigo a raiz de Davi. Saul, o rei, perseguia o escolhido do Senhor. Eu, Saulo, persigo o escolhido do Senhor. Lá na frente, Saulo ele não quer mais ser, ou Saul não quer mais ser chamado de Saul ou Saulo. Ele quer mudar o nome para Paulo. Eu encerro essa mensagem dizendo para você que tudo que você ouviu aqui não foi para tua mãe, não foi para o teu pai. Essa questão de motivação, todo esse enredo, não foi para tua mãe, não foi para o teu pai, não foi para o teu irmão, não foi para tua irmã, para o teu amigo, para tua amiga. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você, é um despertamento para você dar o teu testemunho, para você ver o significado que você tem. Uma certa vez eu fiz uma brincadeira. Eu fui num local em que todos os nomes tinham significado. E eu fiquei assim, e todo mundo falava, meu significado do meu nome era isso. Eu falei, cara, vai chegar a minha vez e agora, o que eu vou falar? Eu falei, meu nome é Elcemar, meu. Você já viu algum Elcemar na tua vida?
meu. Duvido que você conhece outro Elcemar. Eu sou o único. Você quer meu e-mail? elcemar@hotmail.com. Primeiro nome. Vocês estão rindo? Que não é vocês. Imagina que você beber Elcemar, bilu, 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 bilu. Já falei isso no passado, não vou falar de vocês. Mas o que acontece? E naquele momento as pessoas começaram a falar o significado do nome deles. E eu fiquei, caramba, como é que eu vou falar? Elcemar. Aí eu, meu Deus, Senhor, coloca alguma coisa na minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Preciso glorificar o teu nome, com o significado do meu nome, Senhor. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí, começaram a falar, meu nome significa luz. Meu nome significa flor. Um homem falou, tudo bem. E as pessoas começaram a falar o significado. Quando chegou na minha vez, meu nome significa Hamekli. Hamekli é Elcemar de trás para frente. Agora, tem um detalhe. Elcemar tem um prefixo de El Shaddai, El Elohim, El Adonai, o Senhor Todo-Poderoso. Semar, céu e mar, o Senhor do céu e do mar. Aleluia! Aquele que fez o céu. Eu sei que eu tenho um enredo lá que ficou um negócio doido. Não gostei do teu sorriso. Isso foi deboche. Vocês também estão rindo na galeria? É que você não estava na minha pele lá. Enfim, essa mensagem não é para o teu irmão, não é para tua irmã, não é para o teu pai, não é para tua mãe, não é para o teu marido, não é para tua esposa. Essa mensagem é para você. Quais são as suas motivações? O que te faz estar aqui? Eu quero dizer para você o seguinte, querido. Você veio para essa igreja e você pensa que você programou estar aqui. Você não programou estar aqui. Jesus te trouxe aqui. Você acha que alguém te convidou para você estar aqui em Damasco? Não. Jesus preparou tudo e preparou por inteiro. Eu não sei como é que foi o teu passado. Eu sei o seguinte. Eu sei qual vai ser o teu futuro. É só você se entregar a Ele. O teu início não vai determinar o teu fim. E ainda que você tenha começado e no meio do caminho tropeçou, caiu, parou, Ele pode fazer novo, tudo de novo. Depende só da gente. Deus quer mudar o nosso significado, quer mudar o nosso contexto. Ele quer fazer você uma pessoa nova. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé nesse momento. Talvez você possa ter feito chacota de crente. Já fizeram chacota de mim. Quando eu era adolescente, jovem na minha época do pastor Alvir, um pouquinho mais adiante, Anselmo, século XVIII, esse pessoal mais antigo, a gente só ia de terno para a igreja. Um calor igual hoje, 40 graus, 50 graus, meu amigo. Você ia de terno para a igreja, você lembra, Anselmo? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E eu conto isso aqui. Eu só tinha um terno. Quando eu casei, quando eu me converti, na verdade, eu queria, trabalhar na igreja, mas só podia falar se usasse terno. Camiseta! Tu era excluído, nego. Você lembra? Você lembra disso? Camiseta, tênis e calça jeans. Você está em pecado. Você lembra? Você sabe disso, né, Luiz? E o que acontece? Aí eu compro um terno azul. Ô, terno lindo. Aquele terno era cheio de unção. Era o único que eu tinha. Eu não tinha dinheiro para comprar outro. Eu não tinha grana. Minha situação era muito difícil. O meu início não determinou o meu fim. E não vai determinar. Faltava roupa para mim. E lá eu ia com o meu terno azul. Às vezes, não tinha jeito, cara, era só um terno meu. Às vezes tinha que lavar só a parte de cima, só a parte de baixo. E quando eu ia para a igreja, era um azul escuro e azul claro. Ou azul claro e azul escuro. A gente não tinha jeito. Você lembra, né? A gente não tinha como. Minha primeira camisa foi uma camiseta do Café Câmara. Minha irmã sabe disso. Minha irmã Dalila sabe.
Minha mãe, um belo dia, tentou cometer suicídio e acabar com a casa. Você lembra disso? Porque o meu início foi muito ruim. Mas Deus resolveu mudar essa história. Hoje não me falta roupa. Hoje não me falta nada. Porque Ele cuida de mim. E ainda que venha a se faltar, eu continuo com Ele e Ele cuida de mim. Deus cuida de você. Eu venho aqui para te dizer que ainda que você tenha sido Saul, que você tenha perseguido, que você tenha parado, que você fez chacota do outro, Ele está aqui de braços abertos. Filho, filho, por que você me persegue? Que perseguição é essa? Não sei. Eu vou lá na igreja porque eu não aguento mais receber convite de fulano ou ciclano. Não, você não recebeu o convite de fulano ou ciclano. Jesus te trouxe aqui é Damasco. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Você está no Damasco de Deus nesta manhã, início de tarde. E eu queria fazer um apelo neste momento.